E esses dias, irmãos, antes da gente entrar no tema da geração, conexão de gerações, que a gente vai falar hoje sobre conexão, nosso tema, nossa série de mensagens, a gente tem visto muita gente, ouvido muita gente que perdeu tudo. Talvez você conheça alguém aí que perdeu tudo. Quem conhece alguém que perdeu tudo? Nossa, quase todo mundo. Tem alguém aqui que perdeu tudo? Tem? Tem mais alguém? Então a gente vai ajudar ele. A gente vai ajudar você. Você não vai perder tudo. Mas quando você conversa com alguém que perdeu tudo, você já olhou nos olhos de quem perdeu tudo e percebeu como a gente é pequeno e como a gente é impotente, porque você quer dar uma resposta para aquela situação. Você quer resolver aquele problema, mas falta-nos poder, falta-nos força, não conseguimos. Muitas vezes lamentamos, mas a gente não consegue. E às vezes parece que é mais fácil quem perdeu tudo nos consolar do que nós consolarmos quem perdeu tudo. Existem algumas pessoas que, apesar de terem perdido os seus bens, elas não perderam o mais importante. Elas não perderam a sua fé. Elas não perderam a comunhão com o seu Deus. Elas não perderam o principal. A enchente não conseguiu levar o que era mais importante. Então, é um tempo que nós estamos vivendo, irmãos, que a gente precisa parar, pensar, orar e reposicionar a nossa caminhada espiritual, porque às vezes a gente pensa que tem alguma coisa, e às vezes a gente se segura nessas coisas, mas na verdade o que temos não significa muita coisa. O importante de fato é quem somos. Hoje eu quero falar então um pouco sobre conexão geracional, na nossa série de mensagens, lembrando vocês que mês que vem nós vamos encerrá-la, mas dentro do tema de mensagens de heranças do passado, conexão geracional, Malaquias 4:6, é um dos versículos que vamos ler, mas ele fala ali que ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então nós sabemos e já podemos ali ver que conexão para Deus é muito preciosa e muito importante. Conexão para Deus é algo tremendo e caro. É tão caro a conexão que Deus estabelece conosco, que Ele fez um plano, Ele elaborou um plano perfeito de enviar seu Filho Jesus para morrer naquela cruz por nós, para que a gente pudesse de novo nos conectarmos ao Pai. Essa conexão nossa com o divino, com o Pai, ela teve um preço, o sangue do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, conexão para Deus é muito sério. E conexão geracional é o que está falando nesse texto, que nós precisamos também converter não só o nosso coração a Deus, mas precisamos e devemos converter os nossos corações aos pais, os pais aos filhos, mas também de uns aos outros. E essa conexão mostra e revela a presença de Deus em nós e o querer de Deus em nós. Porque nós precisamos lutar para que a conexão não se perca. E essa conexão é por meio do sangue de Jesus. Nós somos irmãos por meio do sangue de Jesus. O que isso significa? Custou a vida dele. Então, estarmos unidos em unidade com Deus e em família é caríssimo para Deus, é uma aliança caríssima ao Senhor. Então, talvez a primeira reflexão introdutória é que se eu não estou bem com alguém, preciso resolver.
Tem alguém aí que você está meio assim? Tem que resolver. Tem alguém aí que você está meio de mal? Não perdoou, deixou para lá, tirou para fora do seu relacionamento, falou assim, não quero mais. Precisamos resolver. E às vezes todos nós, cometemos erros. Às vezes falamos o que não devemos, a gente age de uma forma às vezes grosseira, o nosso temperamento às vezes nos pega, às vezes nós estamos vivendo situações, eu por exemplo essa semana estou vivendo situações muito intensas, e quando a gente está vivendo situações muito intensas, a gente fica ali por um fio, qualquer coisinha, bum, tem um monte de gente fazendo assim. Então já deve ter feito bum aí, bum, bum. Tá, mas e agora? O que é que a gente vai fazer? Precisamos lembrar que uma das principais causas de maldição na Bíblia é a desconexão, sobretudo a desconexão geracional. Porque o ferir a terra com maldição, vamos lembrar que maldição é um termo bíblico e é usado por Deus como uma consequência da desobediência. Então a maldição sempre vem ela tem um caráter educativo, então a maldição é disciplinar e ela tem um foco, um fim último de nos conectar de novo com Deus. Então quando ele fala para que eu não fira a terra com maldição, na verdade é ele dizendo, olha, eu vou ter que disciplinar vocês para que vocês voltem, igual as crianças, não sei. Quem é pai e mãe que tem filho pequeno, se os irmãos brigavam, o que o pai e a mãe fazia? Vai lá e dá um abraço, dá um beijo no seu irmão. E aí você estava emburrado. Você queria dar o abraço? Não. Você queria dar o beijo? Não. Mas o que o pai e a mãe faziam? Vai dar. É seu irmão, não pode brigar. Você lembra dessa lição? Então, tem que pôr em prática. Mas vamos lá. O texto que eu quero trabalhar com os irmãos hoje é o Salmo 127. Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Este salmo é um salmo escrito por Salomão. Na Bíblia, do Salmo 120 ao Salmo 134, são salmos de romagem. Salmos de romagem são salmos de peregrinação, aonde o povo de Israel, o povo judeu, cantava sempre quando ia às 3 principais festas que aconteciam em Jerusalém, que eram a festa da Páscoa, festa dos tabernáculos e festa do Pentecostes. Então, nestas festas, quando o povo estava subindo a Jerusalém, eles iam cantando esses salmos, 15 salmos, que são os salmos de romagem. Então, esses salmos eram salmos cantados quando o pessoal estava a caminho de Jerusalém para adorar o Senhor. E esse é um dos salmos que são cantados, e a autoria desse salmo se dá a Salomão. E ele começa assim: se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. O Senhor precisa edificar a nossa casa. Se o Senhor não edificar a nossa casa, não vai dar certo.
Então vamos entender o que Salomão está tentando trazer para a gente, sobre conexão. A primeira conexão que a gente precisa valorizar hoje e entender é a nossa conexão com o Senhor. Porque quem edifica a nossa casa é o Senhor. E aqui a casa é um símbolo para a família. Se o Senhor não edificar a nossa família, não adianta a gente tentar, não vai dar. Talvez você olhe para a sua própria história e para a sua própria família, e você chegue a uma conclusão: minha família não deu certo. E sabe, não há nada de errado em a gente admitir que uma família não deu certo. Nem todas as famílias dão certo, nem todas as famílias são funcionais, e se a sua deu certo e é funcional, louve e agradeça a Deus, mas nem todas são. E a principal causa de uma família não ser funcional, não dar certo e não viver o plano de Deus é porque ela não foi edificada pelo Senhor, ela foi edificada pelo próprio homem. E o homem não tem capacidade de edificar sua própria casa e sua própria família. E por que ele não tem? Ele não tem simplesmente porque ele não é o inventor, ele não é o criador da família. Nós sabemos, por exemplo, que Deus criou a família antes do Estado, Deus criou a família antes de qualquer instituição. A primeira instituição que o homem, que Deus criou foi a família. Foi Deus que olhou para o homem e disse: não é bom que você esteja só. Então vamos entender bem isso. Foi Deus que disse. O homem nunca pediu a Deus uma família. Quem quis dar uma família ao homem foi Deus. E se ele quis dar uma família, então ele é o criador da família. Então ele cria a mulher. E lá em Gênesis 2, 24, o que ele vai dizer? Deixará o homem a casa do seu pai e da sua mãe, unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Aquele que criou disse como é que tem que ser. E essa conexão com Deus, e dependência de Deus, obediência de Deus, é que nos fará construir a casa do jeito certo. Olha, eu lembro, antes da minha conversão, a minha casa não estava edificada no Senhor. E porque a minha casa não estava edificada no Senhor, a minha família vivia sempre à beira de um colapso. O meu casamento vivia à beira de um colapso o tempo todo. Porque brigas constantes, eu e a Márcia, a gente tinha. Mas por causa de mim, ela não, ela é uma bênção. Mas eu era um sujeito bravo, não entendia nada, tudo tinha que ser do meu jeito. Eu era um machista, eu era machista. Ela estava grávida, falava assim: me ajuda a limpar um negócio. Eu falei: não, isso é coisa de mulher. Coitado. Me ajuda a torcer uma toalha. Não, capaz que eu vou torcer uma toalha. Pastor, onde você foi criado? Fui criado junto com o Baitaque, eu acho. Devo ter sido. Porque uma chucrice e umas bobeiras que não dava para entender. E a coitada da mulher sofrendo. E a gente aí brigava, aí eu tirava aliança e jogava a aliança fora e falava: eu não quero mais esse casamento, eu não quero mais nada e não sei o quê. Coitada das mulheres, quando tem que aguentar um homem desse jeito. Mas antes do meu casamento chegar no final, antes de praticamente ele acabar, o Senhor nos encontrou. E quando o Senhor nos encontrou, um processo lindo de edificação da nossa casa começou. E eu, que era todo desse jeito,
Deus foi transformando o meu coração e alinhando o meu coração com o dele, e foi me transformando num homem manso, não tão manso, mas eu estou tentando ficar mais manso. Às vezes eu fico meio bravo com algumas coisas, e eu tenho buscado deixar Deus edificar a minha casa e deixar Deus dirigir a minha família. Sabe, quando Deus entra e edifica a nossa casa, as coisas começam a mudar. Porque se Deus não edificar a casa, gente, a conexão vai acabar. Se Deus não edificar a casa, as brigas vão vencer. Se Deus não edificar a casa, as mágoas vão prevalecer. Se não for o Senhor que estiver edificando a nossa casa vai cair. Você já ouviu aquela expressão, a casa caiu? A casa cai se ela não estiver edificada pelo Senhor. E talvez você tenha vindo de uma família que você já viu a casa cair, ou talvez você tentou constituir uma família, mas não deu certo, a casa caiu. Então, aprenda que quando o Senhor, se Ele não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Claro, porque sem o Senhor não haverá nenhuma possibilidade de nós sustentarmos nossa casa e família. Não há cura, não há perdão, não há transformação, não há nada. Então, a família é um projeto de Deus. Ela não nasceu no coração do homem, ela nasceu no coração de Deus. O casamento é um plano de Deus. Quando nós nos conectamos com Deus, nós não podemos e nem devemos desrespeitar essa conexão com o Senhor. E como o casamento é uma instituição divina, depois eu vou falar de mais coisas, mas presta atenção nisso, porque Deus decidiu abençoar toda a terra através da família. E essa conexão familiar é muito importante para Deus. E Deus disse que o homem deixará a casa do seu pai e da sua mãe, unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Isso é santo. Isso não é só santo, isso é santíssimo. Por quê? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. E o homem e a mulher no casamento se tornam um, a semelhança da Trindade. Por isso o casamento é um lugar santo, é uma instituição santa, sagrada, e não deve ser levada de qualquer jeito. Não podemos tratar esse relacionamento de qualquer forma. Se não der certo eu termino, se não funcionar eu troco, porque não sei o que. Não. A palavra de Deus ensina lá em Efésios que essa conexão é tão séria, essa conexão é tão santa e tão sagrada, que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Isso significa o quê? Que esse homem, ele está disposto a ir até o final por essa família, por essa mulher, e nada além da morte pode separá-lo. Amém? Porque se você fizer desse jeito, se o homem fizer desse jeito, essa mulher, ela vai sentir a força dessa conexão. Porque uma mulher que ouve de um homem, como nós recebemos de Cristo: estou contigo, não te deixarei, não te abandonarei, mas eu estou com você até que a morte nos separe. Amém, meu amor? Aí a mulher pode orar: Senhor, leva ele logo. Então pode até orar assim, está errado, mas não devia, mas se orar assim está errado. Por quê? Porque o homem tem um compromisso de estar junto até o final. E, irmãos, isso é um grande ganho. E se alguma coisa não deu certo na sua vida até aqui, daqui para frente, leve a sério. Respeite a conexão com o divino, com Deus, e honre a conexão que você tem com a pessoa
que você escolheu para casar, para estar com ela, para estar com ele, até que a morte os separe. Amém? Então nós temos essa grandeza. Agora, aonde essa casa é edificada? É no Senhor, é o Senhor que edifica. E quando? Como é que edifica? Edifica no quê? João 17:17. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Veja, a edificação da nossa vida não pode ser na mentira. O nosso relacionamento, a nossa conexão não pode ser uma mentira. O nosso relacionamento e a nossa conexão é verdade e tem que estar embasada na verdade. E nós não podemos relevar as nossas conexões, nem com Deus e nem com o próximo, da forma como nós achamos que é conveniente ou da forma que nós queremos levar. Mas essa conexão tem que estar firmada, fundamentada, enraizada, construída e alicerçada onde? Na verdade. E o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Então, não tem como manter uma conexão santa, pura, justa, saudável e agradável aos olhos de Deus, se eu decidir fazer do meu jeito, desrespeitando os princípios, a lei, os mandamentos e os estatutos da santa palavra de Deus. Entendeu? O relacionamento conjugal, o relacionamento familiar, o relacionamento com o próprio Deus deve ser fundamentada em sua palavra. E hoje muitos relacionamentos não estão indo bem porque não tem esse firme fundamento santo que é a palavra de Deus. É por isso que precisamos voltar às Sagradas Escrituras, porque precisamos cuidar de ter nelas a vida eterna e de ter nelas paz e direção para a nossa vida. A verdade é a palavra de Deus. Então há uma forma, há um jeito que Deus disse que nós devemos conduzir os nossos relacionamentos, seja com Deus, seja com o cônjuge, seja com filhos, seja com amigos. A palavra de Deus dá essa direção para a gente. Então precisa ser na verdade. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas Jesus continua dizendo, lá em João 14:6, mas eu sou o caminho, a verdade, eu sou. Então edificar a nossa conexão, o nosso casamento, a nossa família, os nossos relacionamentos com Deus e com o próximo, não é só uma verdade escrita, não é só um papel. A verdade é muito mais do que a Bíblia. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. Se você convidar a verdade para habitar na sua casa, a sua casa nunca mais será a mesma. Mas não é só a verdade habitar lá. É a verdade habitar lá, mas é o que está lá em João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Este conhecer é relacionamento. E relacionamento, para funcionar, precisa de ter intimidade. E na intimidade vem os segredos, na intimidade vem a confiança, na intimidade vem o alinhamento, na intimidade é que vem a verdade e a libertação. A cura vem na verdade. Muitos relacionamentos estão doentes porque não tem verdade neles. São relacionamentos mentirosos, são relacionamentos sujos, são relacionamentos com muitas coisas escondidas. Esses relacionamentos não poderão prosperar porque não estão alicerçados, presta atenção, edificados na verdade, mas estão edificados em mentira. E Deus não constrói nada em cima de entulhos de mentira. Tudo que é construído em cima de entulhos vai cair. Você sabe disso. Conexões que são construídas em cima de mentiras, de entulho, de dor, de mágoa, daquilo que não foi resolvido, isso vai despencar. É por isso que se o Senhor não edificar a sua casa, você pode trabalhar o tanto que for, sua casa vai cair, porque Ele é a verdade.
Ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra dele é a verdade. E quem conhece a verdade é liberto por ela. Então não é só saber a verdade, é conhecer a verdade. Esse conhecer na Bíblia significa relacionamento íntimo. Leva tempo, mas é eficaz. Depois de um tempo convivendo com algumas pessoas, você convivendo com seu cônjuge, depois de um tempo, só de olhar para ele ou para ela, você já sabe se tem algum BO, sim ou não? É verdade ou não é verdade? Dá uma olhada aí para o seu cônjuge, fala, te conheço. Principalmente as mulheres, ela dá uma olhada, ela fala assim, ele está aprontando alguma coisa. Ela já sabe, tem o sexto sentido, sétimo sentido, oitavo sentido, tem todos os sentidos. Então, conhecer a verdade que liberta. Agora veja Lucas sobre a edificação. Lucas 6, 46 ao 49. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou e abriu profunda vala, e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Nós estamos vivendo um tempo como esse, igualzinho que Jesus está falando aqui. Ele está falando, olha, quem ouve e pratica a minha palavra, eu vou assemelhá-lo a quem? A um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, mas ele não só largou em cima da rocha, ele precisou cavar uma vala profunda. Rocha é um símbolo para o Cristo na Bíblia. Cavar uma vala profunda significa aprofundar-se, alicerçar-se, enraizar-se nesta rocha, firmar-se nesta rocha que é o próprio Cristo. Aí vendo a enchente, não vai levar essa casa. Muitas pessoas, como eu disse no início, tiveram suas casas levadas pela enchente. Mas essas casas eram só casas de pau, de madeira, foram embora. Mas se essas pessoas estavam alicerçadas em Cristo, a única coisa que elas perderam foram os bens materiais, mas Cristo, o Senhor, continua com elas, e elas não podem ser arrastadas por essa enchente. Elas vão se levantar e vão reconstruir tudo de novo, e Deus vai dar graça, e o que era bom vai ficar melhor. Eu creio nisso, porque o Senhor não é mentiroso, o Senhor só fala a verdade. E Ele diz que quem está com Ele, Ele é galardoador e recompensador daqueles que o buscam e daqueles que têm fé. Eu tenho fé que o Senhor vai fazer isso. Eu tenho fé que esse povo vai se levantar. Esse povo que tem o Senhor, a enchente levou seus bens, mas eles estão bem firmados em Cristo, eles são fortes, eles são corajosos, eles vão avançar, eles vão reconquistar e eles vão possuir. Tudo o que o Senhor tem para a vida deles será assim, desta forma, em nome de Jesus. E sabe, eu vou dizer mais, as experiências que esse povo que perdeu tudo, que você conhece, o que eles estão vivendo, são experiências semelhantes àqueles da igreja primitiva, onde as pessoas abriram mão de tudo, venderam tudo, entregaram tudo aos pés dos apóstolos e começaram tudo de novo. Eu vou dizer, eles não tinham medo de nada e não tinham medo de ninguém, porque eles sabiam que o Senhor estava com eles. Sabe, irmãos, nosso alicerce não pode estar naquilo que possuímos. O nosso alicerce tem que estar naquele que nos possui, o Senhor. Ele nos comprou por bom preço naquela cruz. Quem está em Cristo é inabalável. Quem está em Cristo não perecerá. Quem está em Cristo não será derrotado. Porque o Senhor há de
prover todas as necessidades. Amém? Agora, se você... Mas eu não fui vítima da enchente, eu não perdi minha casa. Meu problema não é esse. Talvez uma enchente veio sobre sua casa, mas foi a enchente do adultério, a enchente da traição, a enchente da amargura, a enchente do ódio, da vingança, da injustiça, do abandono, do abuso, da rejeição. E isso veio e destruiu a sua casa. Mas aí, você pode hoje dizer: Senhor, eu quero edificar a minha casa sobre o Senhor. E quando vierem essas tempestades sobre a minha vida, e elas virão, a minha casa permanecerá em pé, porque ela foi edificada, ela foi plantada, ela foi construída sobre um firme alicerce, o próprio Deus. Perceba que a sua conexão com Deus e a profundidade dela vai determinar o nível do seu relacionamento com outras pessoas. Se você tem um bom relacionamento com Deus, você certamente terá um bom relacionamento com o próximo. Se você tem um péssimo relacionamento com Deus, os seus relacionamentos com o próximo não serão saudáveis. Então, nossa primeira conexão é com o nosso Senhor. Amém? A rocha é Jesus. Praticar a palavra é cavar, é alicerçar. A tempestade pode destruir nossa casa, mas não pode destruir nossa família. Quanto mais fundo eu for na palavra, mais firme eu fico. O próximo versículo diz assim: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Sabe, irmãos, esse texto aqui está nos ensinando que o nosso relacionamento com os nossos bens podem ser mais importantes do que o nosso relacionamento com Deus. E quando a nossa conexão com o nosso dinheiro, com aquilo que temos, com a herança talvez que recebemos dos nossos pais, quando a nossa conexão com aquilo que é material, ela é muito forte, belos contratos de conexões são redigidos. Você já viu o contrato de casamento, coitada da mulher, se o marido morrer, ela fica com a mão na frente e outra atrás? Você já viu o contrato assim? Contrato de casamento que mais parece um contrato de separação. Já viu? Nós vamos casar, mas é o seguinte, você tem que entender, eu recebi uma boa herança da minha família, e se eu casar com você e a gente se separar, você vai levar minhas coisas. Então sabe o que a gente vai fazer? Um belo contrato, para que se a gente não der certo, você se ferra lá com as suas coisas e eu guardo as minhas. Que conexão é essa? Olha que coisa estranha. Quer ver uma coisa mais estranha? O homem está casado com a mulher, mas ele mora num lugar aonde a água pega. Não tem esses lugares aqui que a água dá enchente sempre? Pois é. Mas ele pensa assim: bom, se eu sair daqui, porque eu casei com ela com um contrato X, se eu sair desse lugar que está alagando e eu construir uma casa nova num lugar melhor, sabe o que vai acontecer? Metade é dela. Não, então a gente vai ficar alagando todo ano. Você sabia que isso existe? Você sabia que isso é real? Isso é real. Existem pessoas que estão vivendo como sapo e poderiam sair de lá. Eu não estou falando de gente pobre, mas não sai, porque a conexão ela é mais forte com o dinheiro do que com o ser humano. Mas aqueles que confiam no Senhor, a palavra de Deus diz: esses renovarão as suas forças. Aqueles que confiam no Senhor,
Eles têm uma conexão com o Altíssimo. Os bens são um meio para um fim. Os bens não são um fim. Quantos pais e filhos não têm contato porque a ideia é ganhar, e aí a vida vai passando. E você come o pão de dores, mas não está presente na hora que a sua esposa precisava de um ouvido, na hora que um filho estava com medo e acordou, você não estava lá. Se comunica por bilhetes, por mensagens, porque quase não se vê. O relacionamento esfria, os bens aumentam, mas a conexão é quase nada. Na primeira crise, esse relacionamento se desfaz. Porque essa corrida desenfreada atrás das coisas. Hoje, antigamente, eu não sou tão velho assim. Amém, irmão? Dá uma amém aí, pelo amor de Deus. Eu não sou tão velho assim. Na minha época, a gente casava com um sonho. Quando eu casei com a Márcia, o que eu tinha? Um sonho. Só. O que mais você tinha? Nada. Não tinha nada. Eu tinha um cabelinho, um pouquinho de cabelo, tinha um topetinho. Foi tudo embora. Até isso foi embora. Não tinha nada. Mas eu e ela casamos com um sonho. Sabe como é que o pessoal hoje está se preparando para casar? Não, nós vamos casar, mas primeiro nós temos que ter a nossa casa. Rapaz, eu fui ter a casa depois de 20 anos. Paguei 20 anos de aluguel. Se eu fosse esperar ter a primeira casa para casar, a gente era quase recém-casados. Então, 20 anos pagando aluguel. No meio disso, filhos. Filho é barato? Não. Filho é uma bênção, mas não é barato. 2. E vai. E a gente foi indo. Mas nós nos amávamos. E quando Jesus entrou, Ele consertou tudo. E está consertando até hoje. Eu continuo melhorando. Amém, dona Márcia? Então, viu? Nossa, até eu esqueci o que eu ia falar. Eu ia falar isso. Então, existem casais que estão esperando tanto, ou se organizando tanto, e eu não acho que tem casado desorganizado. Mas cuidado para que a gente não coloque os bens na frente daquilo que é mais importante, que é o amor e o relacionamento. Porque o que dá sentido para os nossos bens é o nosso amor e o nosso relacionamento. Sem o amor e sem o relacionamento, bens são motivos de briga, discussão, de dor, de humilhação, de fazer as pessoas se sentirem mal, desvalorizadas, depreciadas e até humilhadas. Amém, irmãos? Deu para entender direitinho? Então veja que a conexão com Deus gera uma boa conexão na família, com os cônjuges, com os filhos e no casamento. E para encerrar, irmãos, o verso 3 diz, vamos até só o 3, porque o nosso tempo já foi, diz assim: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, o seu galardão. Herança do Senhor. Herança você não trabalha para ganhar. Herança você ganha porque alguém trabalhou. Se herança do Senhor são os filhos, então você não trabalhou para ganhar filhos. Você ganhou do Senhor. E se você ganhou do Senhor e você ganhou dele, ele pertence ao Senhor, mas ele te deu a riqueza, a graça de cuidar deles. Quem tem filhos tem uma herança, e essa herança é do Senhor, e o privilégio que você tem é de cuidar do que é de Deus. Então, filho é uma bênção, porque está escrito ali: fruto do ventre, o seu galardão, ou seja, recompensa. O fruto do seu ventre, mulher, você que tem filho, é uma recompensa, é um presente. E um dia esse presente, diz o verso 4, será como uma flecha lançada para o alvo.
Essa conexão entre pais e filhos saudáveis é que pode fazer um filho ser lançado rumo ao alvo que Deus estabeleceu. Amém? Eu espero que você que é filho, ainda não é pai nem mãe, que você tenha sido lançado no alvo certo. Porque são os pais que lançam seus filhos. Eu já lancei um. Final do ano, vou lançar outro. E a filha é minha. Mas depois ela será cuidada por você. Mas continua sendo minha. Só para esclarecer. E o pastor Eduardo tem 2 para lançar. Não fica nem me olhando aí que você tem 2. E sabe, irmãos, o que é legal da conexão é que quando nós temos conexões saudáveis, pode vir a maior crise do mundo. A gente tem o outro. Isso não é tremendo? Isso é o que a gente tem de mais precioso, gente. Sabe por que algumas pessoas tiram suas vidas, infelizmente, se matam? Não tem mais conexão. Porque geralmente elas planejam essa morte, falam nada, vão lá e quando a gente vê, a gente fala assim, nossa, você soube? A gente fala, pois é, não tinha dado nenhum sinal, a gente nem imaginava, não é assim? O que se perdeu? A conexão com Deus e a conexão uns com os outros. Então isso é precioso, irmãos. Lute por isso, brigue por isso, vá até o fim por isso, porque nada é mais precioso e caro a Deus que a conexão com Ele e a conexão com o nosso próximo. Lute para ter uma conexão limpa, lavada, purificada pelo sangue de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, nessa noite nós queremos pedir essa graça ao Senhor. De Pai, nós não queremos só ser ouvintes da Tua palavra, mas como o Senhor disse, aquele que ouve e as pratica, este eu vou assemelhar como aquele que edifica a casa sobre a rocha. Senhor, nós temos esse pedido especial essa noite, que a nossa casa esteja edificada sobre a rocha, porque o Senhor é a única segurança que temos. Se não estivermos edificados pelo Senhor, seremos destruídos. Então, Senhor, nos ajude nisso, a mantermos essa amizade, esse amor, esse respeito e essa admiração por quem o Senhor é. E de vez em quando nos faça lembrar mesmo do dia que nos conhecemos. E nos lembre de onde o Senhor nos tirou e onde o Senhor nos colocou. Como o Senhor é bom. Se não for o Senhor, tudo já seria perdido, tudo estaria destruído. Mas muitos conseguiram se levantar depois de grandes desafios e perdas, porque edificaram sobre a rocha que é o Senhor. E Pai, pedimos também, nos ajuda a termos bons relacionamentos uns com os outros. Reconhecemos aqui nossas falhas na paternidade, na maternidade, falhas no relacionamento conjugal, falhas no relacionamento fraternal. Falhamos, mas Senhor, nós queremos amar o nosso irmão como o Senhor mesmo nos amou. Perdoa as nossas falhas e pecados que às vezes nós cometemos e ferimos os nossos irmãos. Senhor, nós não queremos isso. Queremos ter uma conexão no sangue, limpa, pura, santa, imaculada.
Nos faça, Senhor, ir crescendo e amadurecendo. E junta a nossa família de novo. E junta no teu sangue e sobre a rocha. Pai, também ajuda-nos a sermos canais de esperança num tempo tão difícil. E que a gente possa sempre levar uma palavra de esperança e de paz para todos que estão sofrendo e passando hoje por um momento de tribulação na nossa cidade, no nosso estado. Coloca a tua palavra nos nossos lábios e ajuda-nos a levantar os nossos irmãos dos escombros. E ajuda-nos como igreja a reconstruir tudo que foi destruído. E certamente a gente vai conseguir, porque o Senhor está edificando a nossa casa. Então vai dar tudo certo. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui e ainda vai fazer. E agora, Senhor, toma as nossas vidas nas tuas mãos. E o que precisa ser mudado, dá-nos força para mudar. E aquilo que precisa ser confrontado, dá-nos força. Não permita, Senhor, que o dinheiro, os bens, determinem como será o nosso relacionamento. Mas que o nosso relacionamento conjugal, fraternal, seja sempre através da pessoa de Jesus e não daquilo que possuímos. Que os nossos filhos possam, Senhor, ser lançados como flechas e alcançarem o alvo e cumprirem um propósito, porque foram lançados de uma base forte e firme, a rocha que é o Senhor. Recebe, Pai, a nossa oração e gratidão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, queria lembrá-los que eu sei que o tempo é desafiador para eu falar o que eu vou falar. Parece até errado. Mas considere o retiro de famílias. Pastor, no meio dessa crise o senhor vai falar disso? Vou. Porque o retiro de famílias é um lugar onde, em pouco tempo, 3 dias, você pode ganhar meses ou anos de você estar ali junto, você e a sua família, construir algo lindo na presença de Deus. Não tire isso do seu radar. Eu sei que estamos vivendo um tempo de crise, mas peça graça a Deus para você conseguir ir. Ore por isso. E no dia 13 de junho, nós vamos finalizar essa série Heranças do Passado. Eu quero convidar você a orar pela sua família, para que todos estejam aqui naquele dia, porque naquele dia, conexões vão ser feitas e refeitas. Você vai abençoar e vai ser abençoado. E tudo isso na presença de Deus. Não despreze o dia dos humildes começos. Zacarias 4:10 diz isso. Não despreza o dia dos humildes começos. Mas pastor, vai ser um dia. Não despreza o que Deus pode fazer. Amém? Vai ser assim, em nome de Jesus.